Olá a todos, bem-vindos à última aula da nossa série sobre Databricks. Essa sendo a última aula não significa que vai ser o último vídeo que eu vou postar sobre Databricks, mas o último vídeo dessa série de aulas que eu planejei, que tinha como intuito dar um conhecimento básico para quem está começando, né? Quem nunca tocou no Databricks, conseguir já fazer alguma coisa, já conseguir extrair uma fonte de dados e lidar com a ferramenta, né? E essa última aula, decidi terminar com streaming. Streaming é um assunto muito grande, tá? Mas eu decidi trazer ele de uma forma um pouco mais resumida, assim, com algum ferramental básico que já ajuda muito no dia a dia, tá bom? Então, streaming basicamente são processamentos de dados à medida que eles vão sendo gerados, né? A gente tem muitas fontes de streaming, como Kafka, Event Hub, até próprio Storage Account pode ser uma fonte de streaming. Por exemplo, tem algum microserviço, algum programa salvando dados direto na Storage Account e você está lendo esses dados e processando usando o Spark ao mesmo tempo. Isso é plenamente possível também. O jeito que o streaming está configurado dentro do Databricks, você pode usar funções de streaming, você pode usar operadores de streaming e não ter um processo streaming propriamente dito, ser um processo batch, mas com operações de streaming. E dependendo de como você está fazendo a arquitetura na empresa ou como você planeja para o futuro, é uma boa ideia porque deixa ali uma flexibilidade para caso no futuro seja necessário habilitar que o processo funcione em tempo real ou próximo do tempo real, é possível mantendo a lógica, né? Então, tendo as fontes de streaming, eu vou começar como sempre pelo setup, aqui vou criar o esquema que vai ser usado durante a aula, vou criar um diretório onde vão ser salvos os dados. E eu estou criando uma pequena tabela de fornecedor, que para cada produto ele tem qual é o ID do fornecedor, que vai ser usado mais para frente para a criação de uma tabela Silver, e eu já explico como. E aqui, essa é uma função que vai criar os arquivos JSON dentro da Storage Account, igual a função da aula passada, né? Então, para realizar as transformações diretamente no processo streaming, é necessário que essas transformações sejam narrow. O que significa isso? Significa que elas não dependem da ordem que os dados estão vindo ou ter conhecimento de todos os dados para fazer a operação. Então, operações como join, group by, union, só irão funcionar se tu habilitar uma lógica de microbatch, não de streaming. Por quê? Porque tu vai ter que ter um conjunto de dados já definido onde você quer aplicar essa lógica. Daí funciona. Agora, se você está fazendo um processo streaming puro ali, que você planeja receber o dado, tratar e já ir para a camada seguinte, fica um pouquinho mais complicado fazer isso, porque o dado, você não vai ter o contexto do todo, né? E na camada bronze, a gente vai usar uma ferramenta do Spark chamado Autoloader. O Autoloader permite lidar com fontes de arquivos de maneira mais fácil, tá? Então a gente vai usar o método spark.readstream com o formato de dados de cloud files, ou seja, arquivos em nuvem. E eles vão ter um esquema location, o formato que a gente vai definir. Qual vai ser a trigger que nós vamos usar nesse processo? Nós vamos usar uma trigger chamada Available Now. O que essa trigger faz? Ela processa o dado disponível no momento. Então, ela para de processar quando ela terminou de ver todos os dados que tinham naquela pasta, por exemplo. Então, é uma trigger muito útil quando você está com o processo streaming, mas quer processar em batch ali, você usa Available Now. Óbvio que existem outras formas de configurar trigger,
como por exemplo a cada 10 segundos, que a cada 10 segundos ela vai na fonte, procura para ver se tem novos arquivos e processa, e vai fazendo isso, né? Então, aqui tem uma leitura adicional de Struct Streaming. Aqui eu vou definir a nossa velha função de adicionar metadados a uma tabela, e vai ser basicamente isso. A gente vai ler os arquivos da fonte JSON, né? E vai salvar eles numa tabela delta bronze com metadados. Então, para isso, eu estou utilizando aqui o spark.readstream no formato Cloud Files. Eu estou usando o Autoloader com a opção de Schema Location e esse local aqui. O que tem nessa pasta? Nada. Não tem nada nessa pasta, tá? Essa é uma pasta que o Autoloader vai usar para ir salvando o esquema à medida que ele vai lendo, para não ficar inconsistente o esquema durante o processo, tá? O formato é JSON e o diretório que eu estou mandando ler. Aí eu pego essa leitura, mando para a minha função de adicionar metadados, né? Adiciono ali a coluna de data source JSON files e eu tenho já o meu data frame streaming com os metadados. Aí eu vou escrever, estou com o data frame, agora é write stream. Antes era só write, agora é write stream porque a gente está usando o processo streaming. O formato é delta, o output mode é append, então esse modo de output só pega os dados que estão vindo e appendam e fazem append na tabela seguinte. Tem outros modos, tá? Como complete, que são mais úteis quando você quer fazer um processo streaming que, por exemplo, avalia a entrada de dados nos últimos 20 segundos e dá uma métrica, por exemplo. E aí, no final, ele tem que dar overwrite na tabela ali depois disso. Então, para isso, você pode usar outros modos de output. A trigger, como eu já falei, é available now. O local do checkpoint, para que serve esse checkpoint? Eu estou definindo o local, que é uma pasta vazia no início, que vai ficar localizado o que já foi lido e salvo. Então ali fica um checkpoint mesmo. O streaming sabe que ele já leu os 3 primeiros arquivos e já salvou, então ele ignora na próxima vez. E essa é a parte interessante do streaming. E a parte interessante do Autoloader. Na última aula eu falei, olha, não é bom, porque a gente lê os mesmos arquivos JSON, a gente leu com ID card lá no path. E eu falei, olha, não é bom ler dessa forma, porque tu tá lendo sempre os mesmos arquivos, seria melhor se tivesse uma pasta com partição, e aí você lê a partição do dia, ou você lê o nome do dia, para você não ler os mesmos arquivos 2 vezes, né? Então, esse cuidado que você tinha que ter na última aula, lendo de uma camada bronze, lendo de arquivos, agora tu não precisa. Por quê? Porque você deu o diretório e o checkpoint está cuidando de tudo, a estrutura de streaming está cuidando de tudo. Ela sabe o que ela já leu, o que ela não leu, e ignora os arquivos quando ela já leu. Então é bem legal. E o table é a tabela que vai ser salva. Então, se eu executar aqui, houve a execução, ele está inicializando o processo streaming, gerando Spark Job, e aqui a gente pode ver as métricas do streaming, ele recebeu 120 linhas, tal. Então aqui tem as informações. Olha o que acontece se eu executar de novo. Está inicializando o processo streaming, acabou bem mais rápido. E eu não tenho nada para abrir aqui. Por que eu não tenho nada para abrir aqui? Porque agora não aparece. Porque agora ele não processou nada. A segunda vez ele notou no checkpoint, eu já li tudo que tinha para ler. E ele não faz nada. Olha só como ele simplifica a vida da ingestão ali na camada bronze, né? Então, essa é uma das grandes vantagens de usar o Autoloader na camada bronze. E aqui, para mostrar como a tabela ficou, aqui temos a mesma tabela da aula passada, só que, olha, na aula passada eu disse, gente, junta todo o arquivo, bota numa linha só, que a gente trata o esquema depois para evitar
problemas de evolução de esquema. O Spark, quando ele usa streaming, ele também não quer lidar com evolução de esquema, tá? Porque daria muito trabalho. Por exemplo, essa parte aqui que é compras, claramente aqui dentro é um array. Mas ele não colocou um array, ele não setou quando foi salvar na camada bronze como um array, ele colocou como string. E por que ele fez isso? Porque se ele colocasse como array e um dos arquivos viesse com compras, em vez de um array ele viesse como uma string, ele não ia conseguir salvar na camada bronze porque o esquema está diferente. Então veja que o autoloader também não quer lidar com a evolução de esquema. Então o que ele faz? Ele converte todas as chaves do JSON, né, em strings e salva na tabela. E cada uma ficou salvo como uma coluna diferente. Então aqui podemos ver, ó, as colunas lá, tudo salvo como string. E de pessoa tá salvo como string também, mas poderia ser um número, né? E o metadado que a gente colocou. Também tem esse HashQData. É bem interessante, tem como configurar para o Spark manter uma estrutura de tabela na bronze, e caso venha uma estrutura levemente diferente no JSON, ele adicione aqui na HashQData como um JSON. Então ele adiciona nessa coluna e você pode lidar com isso mais tarde na camada Silver. É bem interessante, eu até recomendo dar uma olhada nisso. Mas veja, está pronto a camada bronze. Ó, muito, muito mais fácil, lidamos com JSON. Agora vamos para a camada Silver. Para a camada Silver, a gente não vai usar o autoloader. Por que a gente não vai usar o autoloader? Porque o autoloader é para arquivos. E agora a gente não está mais lidando com arquivos, a gente vai lidar com uma tabela delta. Então a gente vai usar o readStream, a gente vai usar um processo streaming, mas não um autoloader. A sintaxe é muito parecida, né? E aqui tem mais informações. Um detalhe que eu não contei, gente. Imagina que eu preciso reprocessar todos os dados da tabela bronze, tá? Como é que eu posso fazer isso? Deletando o checkpoint. Porque se eu deletar o checkpoint, o Spark vai dizer, opa, eu nunca li nada. Aí ele lê tudo de novo, tá? Aí como você reprocessa o streaming, ou você define um checkpoint novo, um local novo, ou você deleta o checkpoint, daí ele relê tudo. E você tem que truncar a tabela de destino também, porque senão ela vai ter dados duplicados. Então, tabela Silver, que vai ler da tabela bronze. É muito importante que a tabela bronze só receba appends, porque se ela receber um update ou um delete, uma operação de merge, ela vai criar arquivos novos, e o streaming puro, assim, quando a gente lida com tabela, ele não consegue lidar com update, tá? Existe uma solução que funciona bem para updates, para merge, tudo que se chama Change Data Feed, que pode ser habilitado, que daí você pode deletar a tabela ou fazer o update dela, e você lê o Change Data Feed em vez de ler a tabela, tá? Mas não é o escopo da aula de hoje, mas eu deixei a documentação aqui para caso alguém tenha interesse. É bem bom o Change Data Feed, dá para fazer muita coisa com ele, tá? Então a gente vai processar a tabela bronze para limpar e fazer uma tabela Silver. Com um detalhe, agora a área de negócios, imagina que ela quer que nessa tabela Silver tenha o ID do fornecedor, mas o ID do fornecedor não veio nos dados da tabela bronze, tá? Pode ver que ID do fornecedor não tem aqui, tá? Mas tem um dado interessante, o ID do produto. E a gente vai usar isso para correlacionar naquela tabela e conseguir o fornecedor. Então agora a gente vai continuar fazendo streaming, mas a gente precisa de um join. Então agora a gente precisa de uma lógica de microbatch. Para usar o for each batch dentro do streaming, a gente precisa ter dentro
desse for each batch uma função que recebe dois parâmetros, batch ID e batch df, tá? Obrigatoriamente. Por quê? Porque o for each batch, quando está sendo usado para o Spark, ele manda esses parâmetros para a função para cada microbatch. Então, cada vez que ele vai processar um pedacinho de dados, ele manda o batch df e o batch id, então ele precisa de uma função que receba isso e trate isso, né? Então, aqui, eu estou definindo uma classe, tá? Estou lendo a tabela bronze aqui em cima e definindo uma classe que vai ser a classe responsável por processar o dado. Na real, uma função dessa classe vai ser responsável por processar os dados. O restante da classe é o setup dela, né? Então, ela começa lendo a tabela de fornecedores, ela persiste para deixar em memória e dar um count. Esse count aqui, quando tu dá um persiste, tu tem que forçar um count, porque daí o Spark traz para a memória. Por que eu estou fazendo isso? Porque a tabela de fornecedor é pequena e eu vou precisar dela em todos os microbatches para fazer o join. Então não faz sentido eu ir buscar ela toda vez. Então eu já estou persistindo ela antes de começar o processamento para garantir que o processamento seja mais rápido. E aqui o DataSync é o nome da tabela salva, tá? Então, a inicialização da classe recebe o nome da tabela de fornecedor e o nome da tabela que vai ser salva, né? E a gente tem as mesmas etapas que tinha na aula anterior para tratar o JSON. Tratar as compras, ó. Só não tem aquela primeira explosão porque não está tudo numa linha só, né? Agora está um pouquinho mais separado. Então tem como tratar as compras aqui, ó. Então tá dando uma estrutura para as compras, definindo os tipos. Aí aqui ele retorna, ele faz aquele explode de várias linhas em colunas, né, que a gente fez na última aula e tal. E ele faz o join com o fornecedor. Então tem vários métodos aqui e tem o método de salvar a tabela. Todos esses métodos, o que eu estou fazendo? Quando eu chamo process bronze table, que recebe batch df e recebe batch id, que são os parâmetros que precisa, né, que o for each batch vai pedir, ele pega o batch df, manda para tratar as compras, explode, faz o join com o fornecedor e manda salvar. Então, essa função que faz o processamento. E veja, nada me impede de usar essa função no processo batch. Absolutamente nada me impede, porque ela já tem toda a lógica. Ela já tem toda a lógica necessária para o processamento. Então, aqui, ó, eu vou mandar qual é o nome da tabela de fornecedor, qual é o nome da tabela que tem que ser salva, que eu coloquei um batch aqui no final só para ela ficar diferente. E estou chamando o process bronze table com o df, que é a tabela bronze, e o id. Então, se eu executar isso aqui, vocês vão ver que rodou um processo batch e eu posso olhar a tabela, ó. E a tabela está processada. E tem o fornecedor, ó, o ID do fornecedor aqui. Então, por que eu estou mostrando isso e qual é o interessante disso? É porque não é porque o processo é streaming que eu tenho que testar ele como streaming. Às vezes é um pouco difícil testar ele como streaming, né? Então, ter um batchzinho ali que tu pode testar, chamar, acaba sendo mais fácil. E qual vai ser a diferença para o streaming? Agora, para transformar em um processo streaming, eu instancio a classe, né? Estou instanciando a classe. O nome da tabela agora não tem o batch no final porque ele é o streaming. E eu estou fazendo spark.readstream.table, bem mais simples que o autoloader. Eu não preciso definir cloud files, eu não preciso definir formato, nada disso, porque o Spark já sabe lidar com a tabela delta, né? E aí eu defino para salvar essa leitura, write stream, e agora eu estou usando for each batch. E dentro do for each batch, eu estou mandando a função de processamento que eu defini lá em cima. Ou seja, que é o process bronze table
da classe, do objeto process object, que vem da classe process bronze batch, né? Então eu estou mandando a função, note-se que eu não instanciei a função, estou mandando a função. E essa função vai ser usada para cada microbatch. E o checkpoint, também, como a outra, vai ter um checkpoint para manter padrão. E eu vou startar. De novo, o processamento, está gerando Spark Job. E veja, processou, gerou o streaming, né? Eu posso executar de novo. Gerou o Spark Job, porque quando eu instancio a classe tem a leitura da tabela de fornecedor, né? Mas agora ele não processou nada em streaming. Por não processou nada, porque ele já tinha lido a tabela já estava na última versão, ele não precisa. E aqui, a tabela salva como streaming. Certo? Vou fazer a limpeza do ambiente. À medida que a gente fez esse curso, era isso pela aula de hoje, mas à medida que a gente fez esse curso, eu acompanhei os custos com vocês, estava mostrando os custos, né? E eu gravei essa aula 2 vezes, e na última vez que eu gravei, foi dia 7, e eu notei que ficou um custo aqui de R$ 6,61 para o dia 8 para o dia 9, que não deveria ter ficado. E eu achei estranho. E aí eu fui olhar o que era isso, né? O que foi esse custo. Geralmente, quando termina a aula, quando termina as coisas, eu deleto tudo no Workspace. Sempre mantenha o Workspace vazio, se você... pode ser que você tenha medo de que alguma coisa tenha custo, e eu tenho esse medo também. Mas o que aconteceu foi... A última vez que eu criei o Databricks para a aula, uma configuração padrão estava diferente e foi criado um Net Gateway. Esse Net Gateway ficou ligado durante esses dias. Eu achei estranho, eu recriei o Databricks hoje para a aula, tá? E eu só queria mostrar para vocês não cometerem o mesmo erro para mim, que é o mesmo erro que eu, né? Que aqui em Networking, essa opção aqui vinha como default No. Agora ela vem com default Yes. Isso eu acho que criou o Net Gateway e criou esse custo extra. Então, só para ficar ligado, não foi nenhum custo muito grande e eu tenho um aviso que se passar de R$50 eu recebo um e-mail, né? Então foi ali R$6 e pouco por 2 dias, não é grandes valores, né? Mas era isso pela aula de hoje, espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de clicar em gostei. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e até mais.